Nome de Jesus, e a igreja diz: a graça e a paz a todos, queridos. Amados, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, como eu venho falando sobre a parábola do semeador, mas prometo que eu não vou falar só sobre isso não, né? Que o pastor, antes que o pastor Eider não deixe mais nem eu pregar aqui, tá? Só prega a mesma coisa. Mas essa parábola é muito rica, e depois que eu comecei a meditar nessa parábola, Deus me trouxe tanta coisa que praticamente tudo que eu vou falar para as pessoas, eu lembro logo dessa parábola, porque ela traz essa lei, né, essa instrução sobre como é que a palavra de Deus, como é que o reino de Deus, ele se manifesta nas nossas vidas. Então eu vou ler, eu quero meio que dar uma continuidade à última pregação que eu fiz aqui, onde eu falei sobre o que é que representa os tipos de solo da parábola do semeador, e hoje eu quero meio que concluir, né? Eu até falei um pouco sobre o fato de que era um estudo mais completo, maior, e está disponível ali no nosso canal do Ministério Águias, mas claro, mesmo ali no estudo que eu fiz, não é ainda tudo sobre este assunto. Então é um assunto incrivelmente amplo, que a gente pode cascavear mesmo, né? Se aprofundar, e sempre vai ter para onde ir. A palavra de Deus diz ali em Romanos capítulo 11, salvo engano, versículo 33, onde o apóstolo Paulo diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então, o conhecimento de Deus é muito profundo, é impossível a gente atingir o final. Então, queridos, eu vou fazer um breve resumo aqui da parábola. Eu quero focar apenas num ponto hoje. Essa parábola, Jesus mostrou ela lá aqui em Marcos 4, versículo 13, de que se os discípulos não compreendessem as verdades da parábola do semeador, os discípulos não compreenderiam as outras parábolas. O que são parábolas? A parábola é uma comparação, algo da vida cotidiana, que Jesus pegava e usava para ensinar verdades espirituais. A parábola do semeador, ela extrai verdades de algo da natureza. E Jesus cita coisas da natureza algumas vezes, outras vezes ele cita coisas mesmo do dia a dia, não diretamente relacionadas à natureza. Mas quando Jesus pega essa verdade sobre semear em certos tipos de solo, e aquele solo produzir ou não, Jesus está lançando um fundamento muito forte, extraído de algo da natureza. Por que isso? Porque lá em Romanos, no capítulo 1, diz que Deus se revela através da sua criação. Não é à toa que Jesus diz ali em Mateus capítulo 6, quando está falando sobre não andeis ansiosos, ele está falando sobre ansiedade, e Jesus diz para nós olharmos para as aves, olharmos para os pássaros e meditarmos nisso, no fato de que se Deus cuida dos pássaros, muito mais Ele vai cuidar de nós que somos a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, se Deus cuida da criação que foi feita para o homem, muito mais Deus fez provisão para cuidar do próprio homem. E Jesus também manda olhar para os lírios do campo. Várias vezes eu já fiz isso. Eu já peguei e fiquei olhando, não necessariamente para um lírio, mas para rosas, para flores, e fiquei contemplando. Teve um dia que eu sentei mesmo, lá no quintal de casa, né? Oriana tem lá vários tipos de flores muito lindas, e eu sentei, fiquei olhando para aquela flor e fiquei meditando e dizendo: Senhor, o Senhor
criou, né, veste essa flor de forma tão linda, e muito mais o Senhor vai cuidar de nós. Muitas vezes temos tão pouca fé, não é verdade? Então, queridos, a parábola do semeador extrai esta coisa da natureza, onde você precisa semear uma semente e você vai pacientemente esperar aquela semente se desenvolver até que produza o fruto. Nesse tempo, você vai precisar cuidar da semente. Queridos, eu não sei se você já meditou sobre isso, mas você já pensou como é que um grão tão pequeno pode produzir uma árvore tão grande? E não apenas isso, o grão, eu estava preparando a aula sobre a parábola do semeador uma vez, eu peguei uma semente de um limoeiro que tem lá atrás de casa, né, que a Oriana plantou. Eu aprendi muito, Oriana, eu vou na teoria, ela vai na prática, né, assim, plantando e tem um limoeiro lá em casa, dá uns limões muito bons, né, as limas, né, e eu peguei aquela semente, e o limoeiro a gente já teve de podar várias vezes, porque ele estava invadindo o quintal do vizinho, estava batendo na cerca elétrica, e é enorme, e eu olhei aquela semente tão pequena, e eu pensei, meu Deus, realmente só o Senhor pode fazer isso, né? Então, dentro daquela semente, irmãos, tem algo que produz uma árvore enorme. Algo muito pequeno consegue produzir uma árvore enorme. Você imaginar, por exemplo, aqui quem conhece o cajueiro de Pirangi, aquele cajueiro enorme, né? Ele é muito maior do que esse salão aqui. Aquele cajueiro enorme veio de uma castanha desse tamanho. E o interessante é que, não sei se você parou, mas você já parou para pensar o que é que tem dentro da semente? Uma semente mesmo, não estou falando nem aqui da parábola ainda, mas a semente, ela contém algo que tem a capacidade de produzir árvores, e essas árvores geram frutos que, por sua vez, produzem mais sementes que vão produzir mais árvores. Você já parou para pensar que a banana que você come, a maçã, a água de coco que você bebe, tudo isso, essas frutas, elas não foram criadas diretamente por Deus? Agora, esta fruta que você comeu, você já parou para pensar que esta fruta foi criada há milhares de anos atrás? Deus criou aquelas primeiras árvores, e aquelas árvores, elas dão fruto, e esse fruto gerou outras árvores, que foram gerando outras árvores, até gerar o fruto que eu e você comemos hoje. Então veja o poder que está dentro de uma semente. E o que é que existe dentro da semente que é capaz de produzir árvores enormes, muito maiores do que ela? Então, a resposta, não sei se você já parou para pensar, eu parei, principalmente quando eu estava estudando sobre esse assunto. Irmãos, o que tem dentro de uma semente é o DNA. E o que é o DNA? DNA é informação. DNA é conhecimento. O DNA que existe em cada célula nossa, se você pegasse ele e transformasse em livros, você encheria isso aqui de tanto livro. Então, uma semente, irmãos, uma semente mesmo de uma planta, não estou falando ainda da palavra de Deus, mas a semente de uma planta, ela tem dentro de si informação, tem conhecimento ali dentro. Dentro de cada semente existe um projeto completo sobre como aquela árvore vai ser. A cor das folhas, a cor do tronco, o sabor do fruto que aquela árvore vai dar, todas essas coisas estão dentro de uma semente de qualquer fruta que você for ver por aí. Então não foi à toa que Jesus usou a semente para representar a palavra de Deus. É porque literalmente a semente de uma planta, de uma fruta, de uma árvore, ela realmente, literalmente é informação, é conhecimento. E queridos,
eu aprendi algo muito impressionante e muito importante, que parece que a maioria dos cristãos desconhece. Conhecimento é poder. Conhecimento, irmãos, ele traz poder. Se você se abre para um conhecimento, você está se abrindo para a operação de um poder. Seja poder de Deus, seja poder do diabo, mas algum poder você está abrindo a sua vida para receber. Assim como a semente de uma árvore, ela tem em si poder para gerar algo muito maior, assim também Jesus ensinou através da parábola do semeador, que as palavras trazem conhecimento e que o conhecimento traz poder. Queridos, quando Jesus ensinou sobre a parábola do semeador, ele disse assim, quando ele ensinou o significado da semente, né? Eu acho que todos estavam aqui, então não vou repetir o que eu já falei da outra vez, mas a pregação está na internet. Basicamente, Jesus dá essa imagem de um semeador que sai lançando sementes em diversos tipos de solo. A semente é boa, ela tem poder, ela funciona, mas nem é em todas as pessoas onde há a produção de fruto. Eu vou só dar um rápido resumo para a gente pegar de onde eu quero falar hoje. Então, o primeiro tipo de solo é aquele à beira do caminho, que representa aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não dá o devido valor à palavra, ouve como algo comum, despreza a palavra, e essa palavra é roubada por Satanás. O maligno vem e rouba a palavra que estava na mente da pessoa. No segundo tipo de solo, a pessoa recebe a palavra de Deus com alegria, é o solo pedregoso. Ele recebe com alegria, mas a palavra não tem tempo de desenvolver dentro do coração e criar raízes. É aquela pessoa que ouve com alegria, mas quando a coisa não acontece, quando vem a perseguição, ele se desvia, ele desiste de crer na palavra de Deus. O terceiro tipo de solo é aquela pessoa que ouve a palavra, recebe a palavra começa a se desenvolver, cria raízes, mas ela está sufocada. O foco dessa pessoa são as coisas do mundo, está muito presa aos cuidados deste mundo, ao desejo de riquezas, né? O objetivo dessa pessoa é acumular riquezas, e também lá em Lucas diz outros deleites, os deleites da vida, seja futebol, seja muito trabalho, a pessoa se dedica só ao trabalho, não tem tempo para Deus, seja qualquer outra coisa, mas é uma pessoa que recebeu a palavra, ela é um solo frutífero, mas o coração dela está, vamos dizer assim, sufocado pelos cuidados desse mundo. E a palavra de Deus, nós vimos que ela precisa de prioridade. Prioridade. Deus precisa ser aquele que é o primeiro lugar na sua vida. A palavra de Deus precisa ser a coisa de maior valor na sua vida. Nós vimos isso lá em Provérbios capítulo 2. E algo que eu passei a meditar e pedir a Deus entendimento, eu queria entender como é que eu posso me tornar um solo mais frutífero. Isso aí foi onde eu não falei na última pregação. Porque Jesus ele fala sobre o quarto tipo de solo, que é o solo frutífero. Muitas vezes eu e você já estamos frutificando em muitas áreas da palavra de Deus, já estamos andando mais em amor, já estamos andando mais em alegria, né? Ainda não está perfeito o fruto, mas estamos caminhando, né? Mas Jesus fala que existe, mesmo no meio do solo frutífero, é aquela pessoa que pratica a palavra, mesmo nesse tipo de solo, existem aqueles que produzem mais e aqueles que produzem menos. Tem pessoas que produzem 30 para 1, outros 60 e outros produzem 100 para 1. E eu estava estudando sobre isso e perguntando ao Deus: Senhor, como é que eu vou ser mais frutífero? O que é que eu preciso entender sobre isso aí? E aí eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Novamente eu lembro, irmãos, que isso aqui é um fundamento, é uma base, é um pouco desse ensinamento.
Aqui no versículo 14 de Marcos 4, Jesus explica: o que semeia, semeia a palavra. Então a semente ali na parábola do semeador, ela representa a palavra. Mas que palavra é essa? No original grego, o termo aqui, palavra, é a palavra grega logos. Essa palavra logos, ela tem o seguinte significado, o seguinte sentido. Em grego, o verbo falar é laleo. E tudo que é produto da fala é logos. Certo? Então a palavra logos, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 4, versículo, acho que é se eu não me engano é o 13, que diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus, diante daquele a quem haveremos de prestar contas, né? Então, quando você vai prestar contas para alguém, você chega para a pessoa e diz: eu fiz assim, fiz assado, e você começa a falar. Muito bem, essa palavra lá em Hebreus capítulo 4 é a palavra logos. Lá em Hebreus também no capítulo 6, que fala, não deixando de lado a doutrina fundamental de Cristo, né? A palavra doutrina lá, eu esqueci como é que está lá escrito, mas a palavra que é traduzida como ensino ou doutrina é a palavra logos. Então, o que é que significa logos? Logos quer dizer a palavra que traz conhecimento, a palavra que traz informação. É exatamente a mesma palavra usada lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que diz: no princípio era o logos, que é traduzido como verbo ou palavra em algumas traduções. Então, no princípio da criação estava ou era o logos, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus estava no princípio. E ele estava no princípio com Deus e ele era Deus. Deus, irmãos, Deus ele é comunicado por palavras. Deus ele é comunicado através do logos. Você só conhece a Deus pela sua palavra. E quando você dá ouvidos à palavra de Deus e crê na palavra de Deus, acontece o poder de Deus. Existe a operação do poder de Deus. Então, a palavra de Deus é o próprio Deus. Deus é revelado pela sua palavra. E com a palavra vem poder. Agora eu quero que você vá comigo até o livro de Gênesis, no capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, nós temos o relato da queda do homem. E ali na queda do homem tem algo que eu não sei se você já parou para meditar, mas eu já, irmãos. A gente tem que meditar mesmo na palavra, ficar pensando. E eu quero até falar um pouco sobre isso, se der tempo, né? Na meditação da palavra. Queridos, você já parou para pensar por que é que Satanás foi tentar levar o homem a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Satanás não foi tentar alguma outra artimanha. Qual era o interesse de Satanás em fazer o homem comer daquele fruto? Vamos entender isso aqui. Deixa eu ler aqui, estamos em Gênesis capítulo 3, vamos ler do versículo 1. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento.
tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Só até aqui mesmo. Então, queridos, veja, a árvore que estava no meio do jardim, perto da árvore da vida, era uma árvore que traria conhecimento. Contudo, por que é que Deus não queria que o homem comesse daquela árvore? Irmãos, a resposta é porque Deus, Ele era a fonte de conhecimento para o homem. Deus e a criação. Como eu falei lá em Romanos 1, diz que a divindade, seu eterno poder, o poder de Deus, a divindade de Deus, são claramente revelados pela criação. Nós olhamos para os céus, nós vemos a imensidão dos céus e nós compreendemos a Deus através dessa imensidão. Nós vemos a grandeza de Deus através da criação dele. A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus. A criação, ele mostra, ele revela a Deus. Por isso é que eu estou usando aqui a parábola do semeador, que é algo que é extraído da natureza. A natureza revela a Deus. Claro que aqui nós estamos num mundo que está caído, né? Mas não foi assim a princípio. Então o homem, irmãos, ele foi criado por Deus para estar em comunhão com Deus e aprender de Deus de forma lenta e gradual. O homem não foi criado para aprender as coisas de forma puramente teórica. Você já pensou por que é que Deus não criou, no lugar de criar um jardim, por que Deus não criou uma biblioteca enorme, cheia de livros, e disse para Adão: Adão, vai ler, vai aprender, Adão? Por que que Deus criou um jardim para Adão aprender? E por que Deus passeava na viração do dia? Aqui em Gênesis 3, mostra isso, né? Deus passeava só na viração do dia. E ele se encontrava com o homem. Por isso que depois que caiu, o homem fugiu de Deus. Porque o homem sabia que Deus viria para conversar com ele. Então Deus, quando criou o homem, irmãos, ele não criou o homem para ser um cara assim, expert em teoria. Não, Deus criou a gente para aprender de forma experiencial. Ou seja, você aprende na prática, aprende fazendo as coisas. Adão contemplaria a natureza e conversaria com Deus, estaria em comunhão com Deus, comunhão diária com Deus, e assim ele cresceria em entendimento. Deus não queria que Adão fosse um burrão, um cara ignorante. Deus queria que Adão aprendesse por revelação, tanto do próprio Deus, como da natureza. Então, amados, por que é que Satanás tinha essa intenção de levar o homem a obter conhecimento de outra forma? E a resposta é: quando Adão e Eva pecaram, eles abriram a porta para um outro tipo de conhecimento. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, eu vou mostrar na palavra. Porque com o conhecimento vem também poder. Se você abre o coração para a palavra de Deus, você está recebendo conhecimento celestial. E o poder do reino de Deus vai operar na sua vida. O Evangelho, lá em Romanos 1,16, o Evangelho é poder de Deus. Mas o que é Evangelho? Evangelho são palavras. A pessoa acredita em palavras. Na hora que a pessoa acredita no Evangelho, eu vou lá e prego e falo palavras, e ela dá ouvidos, e ela crê na palavra, ocorre poder. Há poder que flui do reino de Deus na vida da pessoa, e ocorre a salvação através de palavras. Quando o homem pecou e disse: eu quero comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a Bíblia mostra aqui que a mulher viu que a árvore era desejável para dar entendimento, ou seja, toda a desgraça que nós vemos hoje no mundo, toda morte, roubo, estupro,
né, tortura, homicídio, genocídio, tudo isso veio por causa de conhecimento. Tudo isso veio porque o homem e a mulher, no princípio, eles não se satisfizeram em ter o conhecimento obtido de Deus. Eles quiseram ter mais conhecimento. E aí eles abriram a porta para os demônios entrarem. Era esse o interesse que Satanás tinha, em levar o homem a comer daquela árvore. É por isso que Deus não queria, mas deu a possibilidade ao homem, porque Deus não criou robôs. O homem podia desobedecer, assim como eu e você podemos desobedecer a Deus, se assim quisermos. Então, na hora que o homem deu lugar a outro tipo de conhecimento, entrou no mundo outro tipo de poder. E começou a disputar a vida dos homens. Eu vou mostrar a você, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, eu já citei outras vezes, aqui mesmo, fala que Jesus, está falando de Jesus aqui, diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O universo inteiro, irmãos, está lá em Hebreus, no capítulo 11 também, os mundos foram criados pela palavra de Deus. Observe que o conhecimento que vem do mundo espiritual, ele é tão forte, que o universo inteiro foi criado por meio de palavras. A palavra de Deus. E a morte e a destruição e todo o mal que entrou no mundo veio também por meio de palavras. Palavras de mentira, que Satanás orientou o homem. Lá em Tessalonicenses, acho que é o 2, segundo Tessalonicenses, deixa eu ver só aqui que eu não vou procurar aqui para não se delongar, mas é aquela passagem que diz que fala do tempo do fim, e diz: porque não creram na verdade, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. O que nós estamos vendo hoje em dia, aqui no mundo, é exatamente o cumprimento dessa palavra. Os seres humanos, eles não acreditaram na verdade, e como eles rejeitaram a verdade, que é Cristo o Salvador, então Deus, ele entrega o homem à sua própria vontade. Já que vocês não acreditaram na verdade, então a outra opção é a mentira, Tem outra opção ou não? Ou a verdade ou a mentira, Meia verdade é sempre uma grande mentira, como diz o ditado. Então, queridos, nós estamos vendo no tempo do fim uma operação maligna muito forte. Uma das áreas é a doença, que a pastora Cleo ali estava dizendo que eu estava pregando sobre doença, irmão? Tem que pregar a doença para depois mostrar a cura, Então, uma das operações do inimigo nesses últimos tempos são as doenças. As doenças, irmãos, elas entraram na humanidade por causa do pecado. Então veja, a operação de Satanás, ela vem para destruir. E este poder maligno, irmãos, ele vem através de palavras, certo? Então vou abrir aqui em 1 Timóteo capítulo 4, para a gente ver aqui mais um pouco sobre isso aí. Satanás tinha todo interesse em semear no coração do homem a sua doutrina, o seu ensinamento, Foi Satanás que ensinou o homem a matar, a roubar, a destruir, porque essa é a natureza dele, a trair, adultério. Satanás é o primeiro traidor. Satanás ensinou o homem a mentir, ele é o pai da mentira. Aqui em 1 Timóteo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então ele está falando de crentes, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, os demônios, eles ensinam, irmãos.
Os espíritos enganam, ensinam as pessoas, ainda que as pessoas não estejam percebendo que é um demônio ensinando. Porque Satanás, ele ensina através de pessoas. Olha só no versículo 2, ó. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Então, como é que Satanás ministra? Como é que ele ensina as pessoas? Através de homens. Você quer ver? Liga a televisão. É só ligar a televisão. Você vai ver muitas pessoas ensinando muitas coisas. Através de filmes, através de novelas, através de programas de auditório, aquele programazinho mais inocente, através de desenhos animados. Ele está ensinando coisas que são contrárias à palavra de Deus, e nós, a igreja, muitas vezes estamos com a boca aberta, recebendo a semente mentirosa, achando que nós, de alguma forma, somos imunes à lei que o próprio Deus estabeleceu. Nós não somos imunes à lei que Deus estabeleceu. A influência do maligno vai gerar em nós fruto. E quando a gente recebe esse fruto, quando a gente começa a perceber, aí a gente bota a mão na cabeça e diz: o que foi que eu fiz de errado? Eu sou um crente tão bonzinho, vou para a igreja, né, faço todas as coisas que o pastor manda, dou o dízimo, né, jejum, faço tudo bem direitinho. Então por que é que entra destruição na minha vida? Por que é que entra morte? Por que é que entra doença? Por que é que entra pecado? Por que é que eu não consigo andar em amor? Por que é que eu não consigo andar em fé? Por que eu não sou paciente? Primeiro porque a gente veio do mundo e lá a gente era de Satanás mesmo. Quando a gente vem para Cristo, tem que haver uma reconstrução da nossa vida. E isso é um processo lento, naturalmente lento e doloroso muitas vezes. Por exemplo, quando eu falei do solo espinhoso, né, os espinhos representam os cuidados dessa vida, o desejo de riquezas e os deleites da vida. Para você arrancar espinho de um terreno, não sei se você já tentou, mas você sai todo arranhado. Então você não vai conseguir abrir mão, arrancar os espinhos que o mundo plantou em você sem sentir dor. Vai ter dor. Eu digo isso, irmãos, porque, né, eu sou quase perfeito. O pastor ainda bem que ele não viu. Eu dizia com a minha esposa: eu sou quase perfeito, eu estou sempre certo. A única vez que eu não estou certo é quando eu estou errado. Irmãos, quando a gente arranca os espinhos, dói. Então, mudar um comportamento pecaminoso, um comportamento maligno que a gente aprendeu ou herdou, dói, sim, dói. A santificação é um processo que dói. Jesus disse: todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Por isso nós, cristãos, precisamos ter muito cuidado com o mundo que nós estamos vivendo hoje, porque é um mundo de multiplicação do conhecimento. E isso estava predito pelo profeta Daniel no capítulo 12, que a ciência, o conhecimento se multiplicaria. E nós estamos vivendo esses dias. A ciência, o conhecimento está se multiplicando. As pessoas hoje estão recebendo pelo WhatsApp, no seu celular, na sua casa, pela TV, todo tipo de conhecimento e informação, e 99,999% é falsa. Falsa que eu digo, não vem de Deus. Algumas coisas científicas, algumas coisas da natureza que são corretas, mas muito conselho mentiroso, mas muito mesmo. Eu lembro, eu não assisto TV. E inclusive, se você me convidar para a sua casa, eu peço que você desligue a TV quando eu estiver lá. Porque eu quando visito uma pessoa e a TV está ligada, então assim, eu sou todo cheio de besteira, ou eu ou a TV. Eu cheguei lá para visitar minha mãe, e ela, é muito feliz, tal, maravilhoso. Aí eu cheguei, sentei lá, aí eu desliguei a TV. Ela tinha saído, quando ela voltou, eu disse:
Foi, ligou, disse, não, eu que desliguei. Ela disse, não, é porque eu sempre assisto esse jornal aqui. Ela disse, então tá bom, assiste e fica o seu jornal. Eu saí e fui. Eu vim da capital, né, lá para o interior, para ver você, para a gente conversar, para a gente interagir. Você gostou muito, então, ou eu ou a TV, porque era só, ela ligava para ver jornal, era só, exatamente o que diz João 10, era só roubo, morte e destruição. Eu não vou ficar aqui para assistir isso. Aí eu saí. Aí ela foi, desligou a TV e me chamou de novo, né? Então, irmãos, hoje nós vivemos na era da informação. Eu sei que é um desafio para nós cristãos mantermos o nosso coração puro, mas tem um salmo onde o salmista diz: não porei diante de mim nada impuro. E é necessário você se santificar, porque se você ficar recebendo conhecimento através de vídeos, de áudios, seja lá o que for, de amizades, né? Tudo que transmite para você conhecimento e você abre o seu coração para receber, aquilo será semente maligna que vai entrar e vai produzir fruto. Não tem para onde correr, certo? Então, nós precisamos guardar acima de todas as coisas o nosso coração. Tenho certeza que a maioria aqui se preocupa em fechar o carro quando sai, não é? Chegou no canto, estaciona, fecha o carro, bota alarme, paga seguro se puder, na sua casa, pelo menos na minha casa tem um portão, lá em casa tem uma lei, né? A gente só pode sair de frente, fecha o portão, tem que olhar o portão fechado, porque já esqueceram, já passou a noite e o bicho aberto lá. E se não fosse Deus com um anjo, né, os gatos entraram, o ladrão não entrou, mas entrou um bocado de gato, fez uma bagunça danada. Então lá em casa tem essa lei. Então a gente se preocupa em guardar a nossa casa, a gente se preocupa em guardar o nosso dinheiro no banco, né, deixa no banco, que é para não roubarem. Mas a Bíblia diz que essa prioridade nossa está errada. A Bíblia diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas nós temos, infelizmente, eu não gosto dessas pregações, eu fico corrigindo, mas a maioria dos cristãos não guarda o coração, né? Nós temos a palavra de Deus para o mundo, eu entendo, essa geração que temos visto hoje, as crianças estão super pervertidas, imorais, sexualmente imorais, as crianças já estão, mas na igreja nós precisamos entender que se a gente abre o coração para a palavra de Satanás, e ele vai falar, vai ministrar através das mídias aí e das pessoas também. Então, se nós abrimos o coração, vamos produzir fruto, irmãos. Ou vai sufocar o nosso coração e a palavra de Deus não vai conseguir produzir fruto. Não é à toa isso, não. Existe uma lei, leis que Deus criou. O ser humano obedece à lei da semeadura, sim, porque nós fomos criados do pó da terra. Nós somos terra também. Deus disse isso, né, lá em Gênesis 3, quando ele lançou a maldição lá. Ele disse: você é pó e ao pó vai voltar. Então nós temos características que a terra tem. Nós respondemos à mesma lei. É semeado conhecimento, vai gerar atitude, vai gerar pensamento. Se você assiste, né, eu sempre bato nessa mesma tecla. Se você assiste violência o tempo todo, você assiste imoralidade. Ora, você quer o quê? Ficar desejando adorar a Deus, assistir um negócio imoral, aí quer adorar a Deus, quer se santificar. Não vai querer, não. Você vai produzir o que você semeou, ou que deixou semearem no seu coração. Então isso é sério. Nós cristãos precisamos ter atitude. Vai doer, não vou mentir, dói se santificar. Tem que negar a carne, irmãos, tem que jejuar. O jejum não muda Deus, porque Deus é imutável, mas o jejum, ele ajuda você a negar a sua carne. E aí vem o que? O poder de Deus. Queridos, então eu quero, para não me perder aqui, para voltar para me encerrar, né? Logos é a semente, é a palavra que traz conhecimento, é informação. Se você abre para o conhecimento do reino de Deus, operará o poder de Deus. Se você abre para o conhecimento do mundo, das trevas, operará o poder das trevas. Nós precisamos guardar o nosso coração, nós precisamos
tentar fazer o máximo possível, impedir, né, de ficar exposto à palavra do mundo. Eu lembro também muito do Salmo 1, né, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Observe, conselho de ímpio, misericórdia, tem demais, de amizade, de TV, de tudo. E eu não assisto TV, aí eu vou retomar, que eu já me perdi. Eu estava falando um negócio e me perdi. Eu estava num restaurante e estava passando lá um programa de TV, que é bem conhecido, eu não vou dizer o nome por questões aí legais, mas bem conhecido, passa mesmo na hora do almoço, é a hora que o povo está sentado para assistir. Não sei se você já percebeu, mas, né, o Satanás, ele é sabido, viu? Não é besta não. Passa na hora que está... Quem não assiste televisão como eu estava assistindo? Porque estava num restaurante, eu estava de frente para a TV e não tive como não assistir. Aquele é um programa de entrevista que tem essa hora aí. E estava passando sobre casamento. Casamento, irmãos. Olha só, uma coisa sagrada, uma coisa que a Bíblia diz que deve ser digna de toda honra. Estava lá e várias pessoas, os famosos lá, ensinando sobre casamento. E tinha um artista lá bem conhecido, que eu também não vou dizer o nome, claro, um cantor, que tinha sido casado 5 vezes. Aí a mulher lá dizendo: fale aqui, fulano, sobre casamento, o que é que você tem a dizer? Você entende de casamento porque já foi casado 5 vezes. Entende de como não fazer, né? E ensinando. Aí depois foi uma mulher falando lá que tinha se divorciado do marido e estava muito feliz, não sei o quê. Mentira! Mentira, gente! Isso é mentira, esse povo é hipócrita. Eles são mentirosos. Olha, sabe o que é ator? Sabe fazer melhor? Representar. É a profissão dele, não estou condenando a profissão em si, não estou condenando, mas as pessoas olham um ator famoso, um cantor que é ator também, né? E tudo o que ele diz, o povo está lá curtindo e repostando e não sei o quê, e está entrando no coração. Então não é coincidência o que Jesus falou. Daniel diz que nos últimos tempos haveria multiplicação do conhecimento. Jesus diz que nos últimos tempos haveria multiplicação da iniquidade. Muito conhecimento, muita iniquidade. E a iniquidade, o conhecimento do mundo, ele esfria a nós na fé. Porque Jesus disse: a caridade, né, o amor esfriaria. Lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, diz que a ciência, o conhecimento incha o conhecimento, mas o amor edifica. Muito conhecimento não vai tornar você mais sábio, muito conhecimento não vai tornar você mais frutífero para Deus, porque conhecimento teórico não foi o que Deus criou para a gente viver e aprender. Deus criou o homem para crescer em conhecimento pela contemplação da natureza. Tem vários versículos onde a gente é ensinado a observar coisas da natureza. E Deus criou a gente para aprender e crescer em conhecimento pela comunhão com Ele. Comunhão diária, onde Deus vai ministrar vida ao nosso coração. Muito conhecimento. Eu já achei que tinha que ter muito conhecimento. Eu lia tudo. Oriana sabe aqui, eu lia demais, tinha muito conhecimento, mas não era muito frutífero. E aí eu vou encerrar com uma imagem que Deus me deu sobre como me tornar mais frutífero. Deus falou assim, certo? Eu vou parafrasear, porque Deus, quando fala, muitas vezes é de forma assim bem instantânea. Pelo menos comigo assim, de repente vem aquele entendimento, né? Então eu estava orando, pedindo a sabedoria ao Senhor para entender como é que eu poderia me tornar mais frutífero. E o Senhor me mostrou uma imagem de árvores grandes em um grande terreno. E o Senhor me mostrou essa árvore bem grande e disse assim: olha, que essa árvore veio de um único fruto, como eu falei do cajueiro, né? De Pirangi. Essa árvore vem de um único fruto. Quanto maior a árvore, mais fruto ela dá. Um cajueiro de, 3 anos, dá X quantidade de caju. Mas um cajueiro enorme, daqueles que cobre
sei lá, igual de Pirangi, se tiver funcionando direitinho, né, adubadozinho e tal, ele vai dar muito mais fruto. Então, na verdade, irmãos, você não precisa ter muito conhecimento. O Senhor me diz, você pegue um versículo, e comece a meditar nele, comece a praticar ele. E deixe esse versículo, essa verdade que está no versículo, crescer dentro de você. Viva cada versículo. Não adianta você conhecer. Eu certa vez vi um pastor exaltando um outro pastor que lia 40 capítulos em um dia. Meu irmão, não funciona assim. Não funciona. Depois que eu entendi isso, em novembro vou completar 2 anos que eu estou meditando no livro de Hebreus. Ainda não cheguei na metade. E eu já descobri tanta coisa. Ninguém me contou, eu não li livro de ninguém. Muitas coisas que eu prego, Deus me mostrou meditando na palavra. Então você precisa, na verdade, ter menos conhecimento, principalmente conhecimento do mundo. E você precisa focar na palavra. Dar tempo à palavra. Viver cada versículo. Não se preocupar em ficar querendo decorar as coisas para ensinar os outros, não. É para você viver mesmo. Pôr em prática no seu dia a dia. Conversar com Deus. Pedir para Ele te revelar. Quando Deus revela a você o versículo, você vive ele. Porque Deus, Ele é a própria vida. Amém, queridos? Então, como é que Deus me mostrou, como é que eu me torno um solo mais frutífero? Como é que eu posso produzir mais? O Senhor mostrou. Você produz mais com menos conhecimento. Tá? Aí cortei muita coisa, cortei redes sociais, eu vejo o mínimo mesmo. E se tiver imoralidade, se tiver em grupo, tiver imoralidade, tiver qualquer coisa negativa, eu saio e acabou-se. Eu tenho que prestar contas a Deus, né? Vou prestar contas a Ele, não é aos homens. Amém, queridos? Então, outra coisa, essa para finalizar mesmo, eu estou até fechando aqui. Sobre a árvore que eu até falei isso no estudo lá. Quando a árvore ela fica muito grande, frondosa, ocorre algo. E isso acontece quando a palavra de Deus ela cresce muito dentro de nós e nós nos tornamos assim muito frutíferos em alguma área. Aquilo ele produz uma sombra. Sombra na Bíblia representa proteção. Então, quanto mais Deus, essa figura da árvore que o Senhor me mostrou, Deus me mostrou que embaixo daquela árvore existia uma clareira, né? Não, por exemplo, grama, né? Grama não cresce na sombra. Então, aquela sombra, ela protegia o solo. Quando a palavra de Deus ela cresce muito dentro de nós, ela domina nosso coração, isso traz uma proteção para nós, protege o nosso coração. E isso é um atendimento ali àquele versículo de Provérbios que diz, guarda o teu coração. Então, faz parte do crescimento, né, da semente, essa proteção que é fruto disso. É maravilhoso, né? Você se sente seguro, protegido pela palavra de Deus. Amém, queridos? Graça e paz, Deus abençoe. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa, irmãos. É você sair da igreja meditando na palavra do Senhor Jesus.